Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e nós faremos a leitura dos versos 12 até o verso 31. Profeta Isaías 40, versos 12 a 31. Eu peço que depois da leitura você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Peço só que você perceba um detalhe. O texto todo vai ser regido por perguntas retóricas. Nas próprias perguntas a resposta já está embutida. Então leia com esse entendimento. Ele está tratando da majestade de Deus e ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Aleluia. Irmãos amados, eu gostaria hoje de pensar com vocês como nós poderemos ter a nossa força renovada, a nossa esperança revitalizada, a nossa alegria remoçada.
O profeta Isaías, ele está tratando aqui da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E eu não encontro nenhuma razão mais eloquente do que esta para termos uma igreja viva e uma igreja forte. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e um povo ativo. A W. Tozer, que foi talvez um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja, e ele está falando da igreja do século passado, e nós falamos da igreja de hoje, é que muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo olhando para o nosso próprio umbigo, tomando o nosso próprio pulso. Se nós conhecermos a Deus, prosseguirmos em conhecer a Deus, isso é a própria essência da vida eterna. Foi Jesus quem disse: a vida eterna é esta, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Mas quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quão digno de confiança é o nosso Deus? Quão digno de honra e glória é o nosso Deus? Pois bem, no texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar para nós a grandeza desse Deus. Primeiramente, notem comigo, em relação à própria criação que existe. Notem, por favor, o versículo 12, o que está escrito: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ele está usando uma linguagem poética, mas ele está usando uma figura para nós incompreensível. Vejam vocês, mediu as águas na concha da sua mão? Se você pensar no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, pensa o que é isso? Tente esvaziar o Atlântico aí com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. É incompreensível para nós entender que ele tomou a medida dos céus a palmos. Mas qual a extensão dos céus? Os cientistas não sabem dar uma resposta. Eles não têm essa resposta. Porque, na verdade, isso é uma matéria em aberto. O que nós sabemos é que este universo, que ele mediu a palmos, não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. Mas se conhece, se sabe hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra, e ele mediu tudo isso a palmos. Ele vai dizer que ele recolheu na terça parte de um éfa, não foi num éfa inteiro não. Na terça parte de um éfa, o pó da terra. E pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. É incompreensível isso para nós. Mas o profeta está usando essa figura bela, poética, romântica até, para provar para nós uma coisa: o seu Deus é o Deus majestoso. Ele é maior que tudo quanto ele criou. Veja comigo o verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vinha a faltar. É outra coisa espantosa, porque os cientistas dizem que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome.
E porque ele é forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu Deus, majestoso, glorioso, absolutamente digno de honra, de glória e de louvor da sua igreja. Mas em segundo lugar, veja comigo nos versos 13 e 14, que ele vai mostrar a grandeza do seu Deus em relação ao saber, ao conhecimento. Ele diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele está perguntando em outras palavras para nós assim: em que escola ele estudou? Qual foi a faculdade que ele fez? Onde ele fez a sua pós-graduação? Onde ele fez seu mestrado? Onde ele fez seu doutorado? Onde ele fez seu pós-doutorado? Quem foi o professor de Deus? Quem instruiu a ele? Quem ensinou a ele? Quem deu a ele conhecimento? E aqui está algo tão sublime, porque todo saber procede de Deus, toda ciência emana de Deus. Ele é a fonte de todo o conhecimento, Ele é a fonte de todo o saber. É por isso que nós, povo de Deus, não desprezamos o nosso cérebro. Nós não jogamos o nosso cérebro fora. É por isso que nós valorizamos toda a ciência, todo o saber, porque toda a ciência, todo o saber e toda a verdade procede de Deus, porque Ele é a fonte de todo o saber, de todo o conhecimento, de toda a ciência. Nós sabemos fragmentadamente, Ele sabe completamente. Nós sabemos parcialmente, Ele sabe o todo. Nós conhecemos em parte, mas então Ele conhece tudo, e haverá um dia em que Ele vai abrir para nós o painel do saber, e nós conheceremos como também somos conhecidos. Esse Deus é digno de honra e de glória. Mas, em terceiro lugar, confira comigo aí os versos 15 a 18, porque vai mostrar a grandeza de Deus, não só em relação à criação, não só em relação ao saber, mas em relação às grandes potências da época, as grandes nações da época. Veja, por favor, versos 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. Olha o verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E ele usa uma linguagem aqui tremenda. Porque um pingo que cai de um balde, não dá para refrescar o chão ressequido, nem matar a sua sede. Ele olha para essas grandes potências, pense comigo nas potências do passado, o Egito, a Síria, a Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano. Pensa comigo hoje, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Europa, os países da África, os países da Ásia, os países da Oceania, os países da América do Norte, Central, do Sul. E ele considera todas essas nações, todas essas potências econômicas e militares como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Aliás, ele vai além do seguinte: é como nada, é como menos do que nada, é como um vácuo. Então as nações que se insurgem contra Deus, as nações que blasfemam de Deus, as nações que acham que elas mesmas são a própria divindade, Deus olha essas conspirações todas da terra, diz o Salmo 2, e ri. Porque Ele quem levanta reinos e abate reinos, Ele quem coloca reis no trono e faz esses reis apiarem do trono, e só Ele é Deus, só Ele é o Rei Supremo. Mas o profeta Isaías vai além e vai mostrar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, em quarto lugar, em relação aos ídolos. Confira comigo os versos 19 a 21. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis?
Porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está agora comparando Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, com os ídolos dos povos. Quando Deus tirou o seu povo de Israel do Egito, por que mandou 10 pragas? Poderia ter sido 2, 3, 4, 5, 6. Por que 10? Porque cada praga daquela desbancava uma divindade do panteão egípcio. Ele está mostrando que só Ele é Deus, que os deuses dos povos são deuses falsos, não são deuses de verdade. Quando você olha o Império Assírio, ele tinha muitos deuses. Quando você olha o Império Babilônio, ele tinha muitos deuses. Quando você olha o Império Medo-Persa, tinha muitos deuses. Quando você olha o Império Grego, tinha um panteão de deuses gregos. Quando você olha o Império Romano, tinha um panteão de deuses romanos. Mas só Deus é Deus. Aquilo que os homens chamam de deuses, aquilo que os homens dizem que esse é o padroeiro, esse é o protetor, essa é a protetora, não protegem eles mesmos. São feitos por mãos humanas, de barro, de gesso, de pedra, de pau. Mas o nosso Deus reina, o nosso Deus é soberano, Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus imenso, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus soberano, só Ele é Deus. Mas o profeta Isaías vai além. Vai mostrar para nós agora a grandeza deste Deus em relação aos governantes da época, os príncipes da época. Olha o que ele vai dizer nos versos 22 a 25. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. Onde está a soberba dos faraós? Onde está Senaqueribe? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro o Grande? Onde está Dario I? Onde está Alexandre o Magno? Onde estão os Césares de Roma? Onde está Júlio César? Onde está César Augusto? Onde está Tibério César? Onde está Calígula? Onde está Cláudio? Onde está Nero? Onde está Domiciano? Onde está Décio? Onde está Diocleciano? Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Eles sobem ao poder, eles descem ao poder, a flecha da morte os atinge lá nos seus palácios, mas o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, o nosso Deus reina, só Ele é Deus. E agora, o profeta Isaías vai mostrar para nós as implicações disso. Porque se eu creio nesse Deus, que é soberano, que é majestoso, isso tem implicações. Tem implicações. Então vejam comigo como é que Isaías vai aplicar isso no verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Aí você começa a perceber que as próprias queixas do povo tinha a ver com o fato, o povo não estava conhecendo o seu Deus. Aliás, lá no começo do livro, Isaías diz que o boi e o jumento conhecem o seu dono. Mas o povo de Israel não estava conhecendo o seu Deus. Se nós não conhecermos a Deus, irmãos, nós seremos um povo fraco, tímido, acovardado. Nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens. E aí o profeta pergunta assim: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Nota que são duas queixas graves contra Deus. A primeira delas é que Deus não está notando o que está acontecendo. A segunda é que Deus é injusto. Porque se o meu caminho está encoberto ao Senhor, porque não é onisciente.
É porque não sabe, é porque não vê, é porque ele é limitado. Agora, quando ele diz aqui que o meu direito passa despercebido ao meu Deus, está dizendo, Deus é injusto, eu mereço e Deus não me dá. Eu estou passando por uma situação que eu não mereço passar, eu mereço coisa melhor, eu devia ter coisa melhor, e Deus não está me dando o que eu mereço. Aí o profeta responde assim, verso 28, não sabeis, não ouviste, ou não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, quer dizer uma coisa para você, Deus não fica lá no céu esfregando as mãos, Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros, Deus não está lá sem saber o que fazer com a pandemia, Deus não está lá sem saber o que fazer com os dramas que você está vivendo. Ele é Deus, ele não fica cansado, ele não fica fatigado, ele não fica em apuros, ele não fica contra a parede. Mas notem uma coisa, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem muita coisa na vida que eu não vou conseguir explicar, pastor Erival não vai conseguir explicar, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir explicar. Porque se eu pudesse entender Deus no seu aspecto pleno, eu seria igual a Ele, eu não seria Deus. Eu sempre serei limitado. Os atributos incomunicáveis de Deus nós não teremos nem no céu. Há coisas que você e eu não vamos entender. Eu fico olhando a história do Jó, por exemplo, que foi golpeado na vida financeira, na saúde, no casamento, nas amizades e com os filhos. E o que Jó fez? Ele perguntou, ele quer saber. Ele fez 16 perguntas, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Ele fez 34 queixas contra Deus. E a resposta de Deus para ele foi o silêncio. E quando Deus falou, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas, nenhuma das 34 queixas, ao contrário, Deus fez 70 perguntas para ele. A Bíblia diz que Deus o restaurou, mas Deus não explicou. O que Deus promete para você é restauração, nem sempre explicação. Às vezes você diz assim, pastor, é verdade, eu vou chegar lá no céu com a minha listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Não vai querer nada. Não vai querer nada, sabe por quê? O céu é autoexplicativo. Primeiro instante que você chegar no céu, todas as suas dúvidas terão sido dissipadas. Lá não tem interrogações, lá não tem perguntas, lá tem respostas. Lá nós conheceremos como somos conhecidos. A nossa leve e momentânea tribulação aqui produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas ele prossegue no texto, confira comigo no verso 29, quando ele diz assim, esse Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você está hoje aqui, meu irmão, de tanque vazio. Talvez você está aqui andando na reserva. E eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui nesta noite para dar uma B12 na sua veia espiritual. Deus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte, olha meu irmão, você não precisa andar fraco e abatido não, você pode ser fortalecido, o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus, é o seu Pai, e Ele está aqui hoje para fortalecer você, levantar você. Ele diz no verso 30, confira comigo, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. O que ele está dizendo? Hoje eu assisti o sermão do pastor Ivaldo, às 8 horas, e ele deu uma pincelada nesse assunto aqui. Se você confiar, jovem, na sua força, o jovem tem vigor, ele é forte, ele enfrenta a luta e vai para frente, vai para cima, ele tem força, ele tem vigor. Mas isso é limitado, sabia? Tem muito jovem cansado. Tem muito jovem arquejado. Tem muito jovem fatigado. E é Deus, e só Deus pode multiplicar suas forças, renovar seu ânimo, dar esperança para você. Por isso o texto no verso 31 diz algo sublime.
mas os que esperam no Senhor. Renova as suas forças. Não é o forte na sua força, não é o sábio na sua sabedoria, não é o rico na sua riqueza, é os que esperam no Senhor. Não é o trabalho que você tem, não é a empresa que você dirige, não são os negócios que você tem, não é a tradição da sua família, não é os diplomas que você granjeou nos seus estudos acadêmicos, é os que esperam no Senhor. E aí ele faz uma comparação interessante. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu fico sempre curioso quando leio isso aqui, porque eu li alguns livros de oratória, alguns livros de retórica, e quase todas as obras que eu li, se não todas, nesta área, diz que um discurso precisa terminar lá em cima e não lá embaixo. E se você e eu fôssemos o escritor desse versículo aqui, talvez seguindo as leis da retórica, da oratória, nós mudaríamos os verbos. Nós leríamos assim: os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, os que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Não é assim? Corre, anda, corre e voa. Só que o profeta bota não em grau ascendente, mas em grau descendente. Por quê? Muito provavelmente, porque as nossas forças são drenadas, desidratadas. Não é nas poucas vezes que nós voamos, nem nas algumas vezes que nós corremos. Tem muita gente que não consegue correr mais, o joelho não deixa. Me too. Mas às vezes a gente fica estressado, cansado, esgotado. É na dinâmica da vida, do andar. É a rotina da vida. Levar filho para a escola, pegar filho da escola, levantar cedo e ir para o trabalho, voltar do trabalho para casa. Domingo após domingo, vir para a igreja, voltar da igreja para casa. Essa rotina do andar esgota você. E Deus é poderoso hoje aqui para renovar-nos. Enquanto voamos, enquanto corremos, enquanto caminhamos. Mas aqui eu queria aproveitar, amanhã é feriado, Marival vai me dar um desconto. E eu queria olhar por que ele compara com a águia. Os que esperam no Senhor renovam suas forças como águia, sobem com asas como águia. Por que ele está usando a figura da águia? Por que ele está nos trazendo esse tipo da águia? Primeiro, porque no mundo inteiro, irmãos, a águia é símbolo de otimismo, de força, de garra. E eu queria falar para você que se você espera no Senhor, você precisa ter um otimismo indestrutível. Crente não pode ser desanimado, crente não pode ser pessimista, crente não pode ficar puxando para trás. Crente não pode ficar olhando a vida de óculos escuros. Nós somos como a águia. Há pouco tempo, quer dizer, não, pouco tempo relativo, alguns anos, entrou no meu gabinete uma mulher chorando muito. E quando ela acalmou, eu disse: filha, o que está acontecendo? Ela disse: pastor, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 10º andar do apartamento dela, do prédio dela, se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas que conexão tem isso com a sua vinda aqui? Ela me disse: é porque eu estou querendo fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem. Eu falei: mas por que você quer se matar? Ela me respondeu: porque eu sou um problema. Eu perguntei: mas por que você acha que você é um problema? Porque o meu pai sempre me disse que eu era um problema. Aí eu saí de casa para me casar com o primeiro pretendente. E o que aconteceu? Meu marido dizia as mesmas palavras do meu pai: você é um problema. Pastor, eu sou um problema. Falei: mas o que você fez? Falei: eu me divorciei dele, me casei de novo. Falei: o que aconteceu? O segundo marido dizia que eu era um problema. Falei: e daí? Falei: eu me divorciei dele, casei a terceira vez. Falei: o que está acontecendo? O meu terceiro marido me disse que eu sou um problema. Pastor, eu sou um problema, eu não mereço mais viver, eu não posso mais viver, eu quero me matar.
Eu senti compaixão por aquela mulher e disse para ela 3 coisas. Ela é uma mulher cristã, membro de uma igreja evangélica. Eu disse: filha, 3 coisas eu preciso lhe dizer. Primeiro, você não é o que as pessoas dizem que você é. Segundo, você não é o que você pensa que você é. Terceiro, você é quem Deus diz que você é. Quem você é? Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você é amada por Deus. Deus amou você e deu o seu filho para morrer em seu lugar. Você é a menina dos olhos de Deus. Nunca olhe para você e despreze você, que quando você despreza o projeto, você está desprezando o projetista. Valorize, porque você tem valor em Cristo. Em Cristo você é precioso, você é preciosa. Então lute pela sua vida, em vez de desistir dela. Mas ainda, irmãos, em segundo lugar, se nós somos como a águia, isso nos ensina uma segunda lição, o princípio da piedade progressiva. Diz os estudiosos que a águia sempre gosta de voar alto, 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 sempre um pouquinho mais alto. O que significa isso se somos como a águia? Significa que o crente não pode ficar de altos e baixos, de avanços e recuos, em zigue-zagues na vida. Temos que voar alto, viver altaneiramente, pensar nas coisas lá do alto. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui nós estamos como peregrinos e forasteiros. Aqui não temos casa permanente. Aqui não está o nosso lar permanente. Aqui não está a nossa pátria permanente. Nós somos testemunhas aqui, mas estamos a caminho da glória. Há uma outra ave que não consegue voar bem, sabia? Os voos são curtos, são baixos e desastrosos. É o pelicano. Mas sabe por que o pelicano não sabe voar alto, não consegue voar alto? É porque tem um papo muito grande. Sabe por que alguns crentes não conseguem voar alto? Tem um papo muito grande. Gente ensimesmada, gente narcisista, gente egoísta, gente que se sente um gigante quando não passa de um pigmeu. Mas a águia nos ensina uma outra coisa impressionante, é o princípio da dependência de Deus, total. Se você já viu uma fotografia, ou já viu uma águia de perto, ou uma fotografia bem feita, ou um desenho bem feito, você vai perceber que a águia tem as asas enormes, aparentemente desproporcionais ao tamanho do corpo. E por quê? Certamente não foi um cochilo do Criador, não foi um erro anatômico de Deus. A águia tem as asas tão grandes, sabe por quê? Porque ela faz voos muito altos e muito longos. Então a águia não fica ruflando as suas asas como um beija-flor. Ela chega lá nas alturas, aplana as asas e deixa que o vento a carregue. Se nós quisermos vitória na nossa vida espiritual, não é na força do braço, não é na força do nosso conhecimento, não é na autoconfiança. A Bíblia diz: não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos fala da plenitude do Espírito Santo. Nós temos que ser levados pelo vento do Espírito, para termos uma vida sublime, altaneira, para a glória de Deus. Mas, amados irmãos, os estudiosos foram olhar a águia e descobriram uma coisa aqui impressionante. A águia tem a capacidade lá nas alturas, a 1000 metros, olhar lá embaixo e ter clareza do alvo. E ela faz um voo como uma flecha para atingir o seu alvo. Quando foram pesquisar sobre isso, descobriram que nós temos na nossa retina um dispositivo chamado de fóvea, que nos dá a capacidade de olhar um quadro geral e nos concentrar num quadro específico.
como se eu estivesse olhando para o Arival, pastor Arival, mas não perdendo de vista o auditório. A capacidade que eu tenho de tirar um close do rosto dele sem perder vocês, é que eu tenho na minha retina esse dispositivo chamado fóvea. A águia, os estudiosos descobriram, ela tem 3 fóveas. Ela ao mesmo tempo consegue enxergar um alvo acima, na frente e embaixo. Mas se nós somos com a águia, o que significa isso? Nós temos que ter visão para cima, para o alto, para Deus. Tem gente, irmãos, que é cientista, pós-doutorado em algumas áreas do saber humano e não enxerga um palmo acima da cabeça. Tem um mínimo de discernimento espiritual. Tem gente que se tornou crente, muita gente se tornou crente, ficou uma pessoa assim alienada. Ela não tem mais conexão com a história, ela não tem mais conexão com a vida, ela parece que perdeu a capacidade de pensar e de refletir. Nós temos que conhecer a história, nós temos que conhecer o que o homem está pensando, nós temos que conhecer o que está acontecendo aí fora, nós temos que olhar para frente e discernir o nosso tempo, nós temos que ser como os filhos de Issacar, especialistas no tempo em que vivemos, para não sermos massa de manobra. Mas nós temos que olhar lá para baixo, irmãos. Eu estou chegando hoje de Guiné-Bissau, estava compartilhando com o pastor a dor do meu coração. A dor do meu coração. Eu estive em 2019 em Angola, já fiquei chocado, mas Guiné-Bissau é dezenas e dezenas de vezes uma situação mais crítica do que Angola. A pobreza generalizada. A expectativa da população é ter um prato de comida por dia. Quando a pessoa melhora a sua condição de vida, ela consegue cobrir a casinha dela de zinco, que faz barulho demais quando chove, e é quente demais, e é um país muito quente. Não tem emprego, não tem dinheiro. Estava retornando, conversando com a médica que estava lá, prestando serviço de caridade, e ela disse que o único hospital, as camas estão podres e não tem o mínimo de remédio, mas o mínimo, o básico do básico. Mulheres, crianças e velhos com a bacia na cabeça, vendendo um pouquinho de pepino, ou de cebola, ou de batata, para conseguir um pouquinho de comida naquele dia. E nós precisamos olhar para baixo. E termos misericórdia, não só de sentimento, mas de ação, de fazer alguma coisa. Quando tantas vezes você reclama da casa que mora, do carro que anda, da comida que tem na mesa. Mas ainda, irmãos, me permita 2 coisas para encerrar. Lá no Salmo 103, versículo 5, a Bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Isso é impressionante para mim. Porque se Deus renova a minha mocidade como Deus renova a mocidade da águia, eu tenho que saber como é que Deus renova a mocidade da águia. E a águia tem uma capacidade de superação incrível. Porque quando ela percebe que ela está com as suas penas enferrujadas, com o seu bico enferrujado, com as suas garras impotentes, ela faz algumas coisas interessantíssimas. Ela se isola, ela fecha a sua agenda, ela para a sua atividade, e ela vai lá para o alto de um penhasco e fica lá, sozinha. Tem hora, amado irmão, que nós precisamos dar uma parada, para saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Não tem nada mais perigoso do que o ativismo, sem reflexão. Deus não nos chamou prioritariamente para fazer a sua obra, Deus nos chamou prioritariamente para andarmos com Deus da obra. Tem hora que é preciso fazer um retiro, não na direção de uma coletividade, mas da solidão, talvez da solidão do seu quarto. A águia, ela mesma tira as suas penas enferrujadas. Talvez é hora de você tirar algumas penas enferrujadas. O pastor já explicou dos pecados. Alguns pecados, alguns hábitos, alguns vícios, algumas manias, algumas idiosincrasias. Que se grudaram, que viraram hábito, que viraram vício. Que é preciso tirar. Vai doer, vai sangrar, mas enfrente isso se você quer ser restaurado por Deus.
A águia amola o bico na pedra para tirar aquela ferrugem. Irmãos amados, se nós queremos restauração de Deus, nós precisamos afiar o bico, sabia? Tem muito crente entrando em brigas feias, nos bastidores da internet. Brigas horríveis, falam mal uns dos outros, criando contenda uns com os outros. Está na hora de parar com isso, não perder tempo com isso, para ler um pouco mais a nossa Bíblia, orar um pouco mais, buscar mais a Deus, consagrar-nos mais, usar melhor o nosso tempo. A águia bate com as garras na pedra, para que aquelas garras frágeis caiam e possam surgir novas garras fortes. Nós precisamos de armas, não enferrujadas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Quando a águia termina todo esse processo, daqui a pouco ela vai se remoçando, as penas vão nascendo, o bico vai nascendo, as garras vão nascendo, e ela sai de lá completamente remoçada para dar início novamente às suas atividades. Mas eu quero concluir, porque está escrito lá em Jó, talvez se você pudesse conferir comigo, Jó capítulo 39, e esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia, versículo 27 e 28, está escrito assim, Jó 39, 27 e 28. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Olha que lição, se nós somos como a águia. A águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Meus irmãos, se existe uma geração que tem predador de criança, é a nossa geração. Os carros de sons ficam nas portas das escolas, panfletando a meninada. É uma festa hoje, é uma reunião amanhã, é uma proposta hoje, é outra proposta amanhã. As igrejas até recentemente estavam preocupadas com seus adolescentes. Hoje não é mais com adolescente que o povo está preocupado, não. É a idade de 4 a 9 anos. É nessa idade que estão dizendo para o menino, é aí que você vai decidir se você vai querer ser homem ou mulher. Estão querendo destruir a nossa geração de crianças. E nós, pais, precisamos colocar o ninho dos nossos filhos no lugar alto, longe dos predadores. Agora vá comigo para Deuteronômio 32:11, porque tem outra lição importante lá, sobre a águia, essa questão do cuidado da família. 32:11, está escrito o seguinte: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. O que ela está querendo dizer aqui? O que é isso aqui? Quando os filhotes da águia, lá no alto dos penhascos, está na hora de sair do ninho, está na hora de começar a vida, o que ela faz? Ela vai lá em cima e começa a voar em cima do ninho. Sabe o que ela está dizendo para os filhotes? Olha para mim, faça o que eu faço, siga o meu exemplo. Nós ensinamos mais os nossos filhos com exemplo do que com palavras, porque os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Mas talvez você pergunte, pastor, eu sou um pai exemplar, eu sou uma mãe exemplar e eu estou tendo problema em casa. Eu admito isso. Às vezes a gente tem que pegar mais leve com alguns pais. Porque eu vejo um Samuel tendo filhos complicados. Eu vejo um Davi tendo filhos complicados. Eu vejo um rei Ezequias tendo um filho muito complicado. Mas o que a águia faz quando os filhos não querem seguir o exemplo? Ela vai lá no ninho, tira o capim macio, deixa só os espetos. Tem hora que a única linguagem que os filhos vão entender é a linguagem da disciplina. Por favor, não entenda que eu estou falando de espancar filho, de agredir filho.
de achatar a autoestima do filho, não é isso que eu estou falando. Mas todo filho, toda filha precisa de disciplina. Disciplina é um ato responsável de amor. Todo filho, toda filha precisa de limites. Que horas vai sair? Aonde vai? Com quem vai? O que vai fazer? Que hora volta? Filhos sem limites vão ser o desgosto dos pais. Mas alguém pergunta, pastor, e se os filhos nem a disciplina aceitam e se recusam a ser corrigidos? O que é que se faz? A águia toma uma atitude radical. Ela arranca o filho do ninho e joga no espaço. Filhote que nunca voou, não sabe voar, vai dando cambalhotas. E ela deixa, até fazer o que ela faz aqui. Estende as asas, tomando-os, os leva sobre ela. E ela faz isso uma, faz isso duas, faz isso 5, faz isso 10 vezes, até que o filhote aprende a voar sozinho. A lei da águia é esta: meu filho precisa ser meu discípulo. Eu não desisto dos meus filhos. Eu não abro mão dos meus filhos. Aqui está um princípio espiritual. Não abra mão dos seus filhos. Não desista de seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro, você não gerou filho para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, não desista deles. Mas eu encerro aqui, contando para vocês um fato que marcou minha vida, quando li essa história, há muitos anos. Aconteceu no Rio de Janeiro. Uma escola militar, de orientação militar, filho de um militar. Esse menino chamava Netinho. E um dia a professora do Netinho, ele era um pré-adolescente, foi abordado pela sua professora, porque a professora entendeu que ele estava colando na prova. Tomou a prova dele, deu 0, chamou os pais e expôs a situação diante do menino. Os pais ficaram muito aborrecidos com o filho, o menino muito envergonhado. Na volta para casa, o Netinho disse: papai e mamãe, eu posso explicar o que aconteceu? Os pais disseram: não, nós estamos com vergonha do que você nos fez passar, você não tem o direito de falar conosco. E o menino murchou, encolheu, rendido a uma grande tristeza. Passou uma semana: papai e mamãe, posso falar com vocês? Não, você não tem o direito de falar conosco. E o menino se entregou a uma profunda tristeza. Depois de uns 15 dias, o menino muito triste, sem poder falar com os pais, o pai pegou a mãe, foram ao supermercado fazer compra, deixou o revólver, ele era militar, em cima da geladeira. Netinho pegou um papel, pegou uma caneta, começou a escrever uma carta. Diz: papai e mamãe, me perdoem, mas eu não suportei a dor de não poder olhar nos olhos de vocês e falar com vocês. Falar que eu fui inocente. A minha professora se equivocou. Mas eu não tive o direito de me defender, nem mesmo com vocês. Eu não aguentei essa dor, me perdoem. Pegou o revólver do pai, deu um tiro na cabeça. Quando os pais chegaram, o Netinho estava caído numa poça de sangue, com o revólver de um lado, a carta do outro. E aquilo mexeu com a nação brasileira, trazendo um alerta para nós. Nossos filhos não são perfeitos, como nós não somos perfeitos. Se eles errarem, precisamos perdoá-los. Nós temos que ter comunicação aberta com os nossos filhos, para ouvi-los, e ajudá-los, e a encorajá-los, e a soerguê-los, e a dar a eles a oportunidade de botar o pé na estrada e continuar caminhando
para a glória de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, Deus está neste lugar. E onde Deus está, coisas novas, coisas lindas, coisas grandes acontecem. Eu quero repartir com vocês um texto que me é muito caro. E esse texto está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É a história de uma mulher que tinha um drama pessoal, tinha uma angústia na alma, tinha uma necessidade. E essa mulher coloca esta causa dela na presença de Deus. E ela chora diante de Deus. E ela insiste com Deus. E ela enfrenta tantas adversidades. Mas pela fé ela prevalece. E ela alcança uma grande vitória. E Deus se manifesta na vida dela com reflexos para toda a sua nação. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez com o coração pesado. Talvez até ansioso a respeito do que está por vir. Talvez precisando de um toque da mão de Deus. De uma resposta de Deus hoje. Quem sabe você tem esperado muitos anos uma palavra, um sinal do favor de Deus. Quem sabe pela graça de Deus hoje pode ser esse dia. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, para nós lermos esse texto. E você vai acompanhar essa leitura comigo. Está escrito: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Girão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu:
Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino morava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o tema: não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar no topo do Everest. 6 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou naquele bonito auditório, propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu-se o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja alguém aqui que já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É até provável que nesse auditório haja alguém que tenha visto os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe haja neste auditório aqui alguém que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide com a seguinte inscrição: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos de volta e a colocá-los na presença de Deus. Porque nós estamos servindo nesta noite não a um ídolo mudo, surdo, impotente. Nós estamos adorando o Deus vivo, aquele que está assentado no trono, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo.
Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que pode agir milagrosa e extraordinariamente na sua vida, na sua história, na sua família, nesta noite. O texto que acabamos de ler nos conta a história dessa mulher. Nos conta a história de Ana. Uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, um sonho de ser mãe. Só que Ana é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu imagino que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira delas seria esta: Ana, você é uma mulher tão crente, você é tão piedosa, você ora tanto, você vai tanto à igreja, você está doente, minha filha, tem coisa errada na sua vida. Eu acho que você deveria fazer uma análise mais detalhada e meticulosa da sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto você não quebrar essa maldição, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, você é uma mulher tão crente, mas você está doente. Ana, eu acho que tem coisa errada na sua vida. Eu acho que você deve ter algum pecado que você ainda não confessou para Deus, porque toda causa tem um efeito, Ana. Ninguém sofre sem causa. Você deve ter feito coisa errada. Você tem que confessar esse pecado para você ser curada. Mas o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o que está escrito no versículo 5. O texto está dito aí que foi Deus quem a deixou estéril. Agora confira o versículo 6. O texto diz que foi Deus quem cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E aí você pode dizer: bom, então eu não estou entendendo nada. Porque se Deus é bom, e Ele é. Se Deus tem o melhor para nós, Ele tem. Então como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero tratar com você nesta noite. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a gloriosa verdade de que as bênçãos, de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção de Deus. A maior necessidade sua é do Deus da bênção. A maior necessidade sua não é de coisas. A maior necessidade sua é de Deus. A maior necessidade sua não é da dádiva. A maior necessidade sua é do doador. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus. Se você não tem Deus, a sua vida é vazia. A sua vida não tem sentido ainda. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós estamos vivendo na geração, no século, onde o eixo do cristianismo foi mudado. O cristianismo, como o pastor introduziu agora há pouco, ele é focado na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e nós estamos aqui nesta noite, é por causa dEle. Mas nós estamos vendo uma geração que tira Jesus do centro para colocar o homem no centro. Parece-nos que hoje a dinâmica da vida cristã para muita gente é que não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu. Parece-nos que não é mais o homem que está a serviço de Deus, mas é Deus quem está a serviço do homem. Mas este não é o evangelho.
O Evangelho não é focado no homem, o Evangelho é focado em Cristo. O Evangelho não é que o homem prevalece no céu, mas é que a vontade de Deus é feita na terra. Quando nós começamos a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos. Para nós entendermos que Ele, Deus, precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Que Ele, Deus, precisa ser o primeiro na nossa agenda. Para nós entendermos que Deus é melhor do que as bênçãos de Deus. Que o doador é melhor do que a dádiva. A segunda verdade, ou a segunda coisa que Deus faz, quando os nossos sonhos são adiados, a segunda lição que Deus nos ensina é esta: Deus adia os nossos sonhos, para nós entendermos que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, veio de Deus, é de Deus, e deve ser consagrado de volta para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido por todos os dias da sua vida ao Senhor. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, a vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Porque Ana entendeu que Samuel veio de Deus, que Samuel era de Deus, ela devolve Samuel para Deus. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque às vezes nós pedimos uma bênção para Deus, e Deus é o Deus abençoador, Ele dá bênção. E aí, sabe o que acontece às vezes? Quando nós recebemos a bênção, nós substituímos o abençoador pela bênção, o Criador pela criatura. Ficamos tão encantados com a bênção que não temos mais tempo para o abençoador. Eu explico. Você pede para Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. Mas e a pessoa começa a prosperar, e quando ela começa a prosperar, ela não tem tempo para Deus mais. Não pode ir numa reunião de oração mais. Não frequenta uma vigília de oração mais, não vai para uma reunião de estudo bíblico numa casa mais, porque está tão ocupado cuidando da bênção, que se esqueceu do abençoador, não tem mais tempo para o abençoador. Transformou a bênção num ídolo. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você hoje: a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, o cônjuge que você tem é de Deus, os filhos que vocês têm são de Deus, a casa que vocês moram é de Deus, o carro que vocês andam é de Deus, o salário que vocês recebem vem de Deus, tudo é de Deus. Então coloque o melhor daquilo que Deus tem dado para você no altar de Deus, de volta em consagração para Deus. Coloque o seu Samuel no altar de Deus. Terceira coisa, quando Deus adia os nossos sonhos, Ele adia para nos ensinar que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes a gente endereça aos céus um pedido, e quer que Deus nos atenda do nosso jeito, no nosso tempo. E aí Deus não atende do nosso jeito e no nosso tempo, e a gente fica ansioso, angustiado, questionando, duvidando. Sabe por que às vezes Deus não nos dá o que nós queremos? É porque Deus olha para nós e diz assim: meu filho, minha filha, você está pedindo um pouco demais. Eu tenho coisa melhor para você, eu tenho coisa maior para você. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos. Eu estou preparando algo melhor para a sua vida.
A Bíblia diz que quando Deus parece retardar, Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele não está distante, Ele não está silencioso, Ele não está com os ouvidos fechados, Ele está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para você, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando José do Egito estava preso, diz a Bíblia que ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. E diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele. E ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pode questionar, mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair de lá? Se Deus tivesse tirado José da prisão quando ele queria sair da cadeia, o máximo talvez que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Mas naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Deixa eu dizer para você, os planos de Deus são maiores e são melhores do que os seus sonhos. Se Deus está adiando o seu sonho, não é porque Ele é indiferente, é porque Ele está trabalhando, não contra você, mas trabalhando por você. 4º lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre, soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o cântico de Ana, que está aí no capítulo 2, versos 6 a 8, deste mesmo livro. Olha o que Ana vai dizer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Preste bem atenção aqui. Algumas pessoas hoje, em nome até de uma fé robusta, beiram uma blasfêmia. Quando chegam para Deus, com petulância, com soberba, e dizem assim: Deus, eu exijo. Deus, eu proíbo. Deus, eu determino. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e que Deus está no escabelo de seus pés. Tolice, tolice. Deus é soberano. Deus está assentado num alto e sublime trono. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Deus levanta reis e Deus depõe reis. Deus levanta reinos e Deus abate reinos. Deus pega aquele que está lá no topo da pirâmide e joga-o no chão, e pega o que está sentado no monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é Deus. Ele não precisa pedir licença nem para você nem para mim para agir. Ele é livre, Ele é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não pode ser pressionado, Deus não pode ser colocado contra a parede, Ele é Deus. Agora, preste atenção nisso. Quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Nós não podemos concordar com aqueles que dizem: não, o tempo dos milagres de Deus ficaram lá num remoto passado. Deus já fez, mas Deus não faz mais. Não, Deus não está sentado numa cadeira de balanço, Deus não se aposentou, Deus não está senil, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo para sempre. Ele nunca perdeu o seu poder, Ele faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu acredito que Ana, como uma mulher instruída que era, ela deve ter procurado todos os recursos médicos do seu tempo. Porque aqueles que acham que se nós temos fé, nós não devemos ir a um médico, estão equivocados. Porque Deus cura com o meio, sem o meio, apesar dos meios. Sempre é que Deus que cura.
O médico, o remédio, a medicina é apenas um instrumento. Mas o poder de curar vem de Deus. E Ana era uma mulher instruída. E eu acho que Ana, penso eu, devia carregar na sua bolsa tiracolo que toda mulher gosta de ter, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela o seguinte: Ana, não tem jeito, não tem cura. Mas Ana entende uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. Se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem doença incurável. Para Deus não tem vida irrecuperável. Para Deus não tem casamento sem solução. Para Deus não tem família sem resposta. Não importa a sua causa, por mais perdida que ela esteja, se Deus quiser, tem jeito. Há alguns anos, eu estava em Vitória, a caminho do hospital militar para fazer uma visita, hospital público. E quando eu cheguei na porta do hospital, tinham 3 pessoas. E eram pessoas da minha cidade, cidade do interior do Espírito Santo. E dentre elas estava uma jovem de 19 anos. Porque ela estava com um câncer que havia tomado todos os seus órgãos vitais. E lá no interior, na sua cidade, não tinha CTI. E os médicos disseram para ela: olha, chegou o nosso limite, não dá mais para continuar o seu tratamento aqui. Então você precisa ir para Vitória, você precisa se internar no CTI, porque nós não temos mais o que fazer aqui. Só que a Sara não tinha plano de saúde e não tinha vaga no CTI. Eu conversei com o diretor e disse: eu não posso receber essa moça aqui hoje. E eu fui um pouco frustrado para a porta do hospital e disse para a Sarita assim: olha, filha, infelizmente aqui não tem vaga para você. Mas nós podemos fazer uma coisa. Eu confesso que eu não tenho muito essa prática. Não sou muito de fazer isso. Mas naquele dia eu fiz. Ali na porta do hospital eu disse: Sarita, não tem jeito para você aqui, mas nós podemos falar com aquele que tem jeito para tudo. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre a Sarita e disse: meu Deus, essa moça não tem lugar aqui nesse hospital, mas se tu quiseres, Deus, o Senhor pode curá-la também na porta desse hospital, porque para ti não tem coisa impossível. E orei por ela. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um jovem e disse: essa moça tem um primo que é médico em outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para ele. Ligamos para o médico, ele disse: tem CTI, pode trazer a minha prima para cá. Imediatamente, ela faz a viagem de aproximadamente 200 quilômetros. Quando ela chega na outra cidade, o médico pega os exames, constata a gravidade do problema, coloca numa maca, começa a palpar o seu ventre. Achou estranho? Submeteu a Sarita aos mais rigorosos exames daquele hospital, não tinha mais nada no seu corpo. Sarita voltou para casa completamente curada naquele mesmo dia. Sabem por quê? Porque quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu e você oramos, Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando Deus quer, tem jeito. Então não desista de lutar. Então não desista de seus sonhos. Por mais difícil que seja a causa, por mais amarga que seja a luta, por mais renhida que seja a batalha, não desista em nome de Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos sonhos, temos que ter muito cuidado. Sabem por quê? Porque há assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar pelo menos com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina provocava, que Penina irritava, sobretudo quando Ana subia à casa de Deus. A Penina provocava de tal maneira que a Ana começava a chorar, perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza, é que Penina não era uma mulher de Deus.
Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, a impressão que eu tenho é que Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é crente, você é piedosa, você vai à igreja, você ora tanto, está aí doente. Eu não sou crente igual a você, eu não oro igual a você, eu não vou à igreja igual a você, estou aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de ir à igreja, de orar, de jejuar, funcionasse mesmo, Ana, você não estaria aí doente. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem vender para você a ideia de que ser crente é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, blindado das intempéries e vicissitudes da vida. Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim, que nós passaríamos incólumes neste mundo, sem aflição. O que Ele prometeu para você e para mim é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que Ana subia todo ano para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias, mas não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote olhou para Ana, foi para sacar contra ela pesados libelos acusatórios, chamando-a de bêbada dentro da igreja, de filha de Belial. Até acho, Bispo Gerson, que se a Ana fosse presbiteriana ou da igreja de Deus, eu acho que ela ia sair da igreja. Acho. Eu acho até que ela faria um pouco mais, eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente hipersensível? Conhece crente que parece cristal? Qualquer coisinha se melindra. Trinca-se todo, fica magoado, também não vou mais na igreja, também não piso mais lá. Ana não era uma mulher hipersensível, não. Ana era uma mulher madura espiritualmente. Ela disse para o sacerdote: não, meu senhor, não me trate como uma filha de Belial, eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Ela não permitiu que o sonho dela fosse roubado dela, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana foi o seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão, ele era amoroso, ele era solidário, ele era companheiro, ele era provedor, ele dava porções duplas a Ana, ele amava a Ana. Ele só tinha um pequeno problema: ele não acreditava em milagres, isso era demais para a cabeça dele. O Eucana conhecia a Bíblia, ele conhecia a história de como Deus curou Rebeca, de como Deus curou Sara. Mas você não vê em momento algum Eucana orando com Ana, chorando com Ana, se colocando no lado dela, falando: minha filha, você quer ser mãe, eu sei que você ora, eu sei que você chora, eu sei que essa causa você coloca diante de Deus, pois é, eu vou estar com você, conta comigo, eu vou orar com você, eu estou junto de você, essa causa sua é a minha causa também, Deus já fez milagre lá atrás, ele pode fazer hoje também, conta comigo, Ana, eu estou do seu lado. Ele nunca fez isso. Mas se você olhar comigo o versículo 8, parece-nos que ele vai ter uma outra atitude. Eu acho que ele chega um dia que ele tem uma conversa com a mulher dele, aquela conversa que marido e mulher têm com a porta do quarto trancada. Eu vou parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, preciso bater um papo com você. Ana, você não está percebendo que esse negócio de ser mãe está virando uma obsessão na sua vida, não? Ou minha filha está virando uma doença? Para com isso. Aliás, você está insistindo com Deus numa causa perdida, filho. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico dizendo que não tem cura? Para que você insiste? Larga a mão desse sonho, Ana. Desiste disso. Para de chorar. Sai dos quartos escuros. Aliás, minha filha, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana.
É. Assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua própria casa, muito mais perto de você do que você imagina. Não desista. Não desista. Mas eu quero concluir olhando o último ponto. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue colocando essa causa diante de Deus, continue insistindo, continue perseverando. Irmãos, às vezes nós desistimos cedo demais, nós caminhamos até a beira da entrada da terra prometida e perecemos no deserto. Pense comigo, quantos casamentos que acabaram, que não poderiam e não deveriam ter acabado. Faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de renúncia. Não desista, persevere, chore um pouco mais, ore um pouco mais, lute um pouco mais, jejue um pouco mais, não desista, não desista. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. E Norman Vincent Peale escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor enfrenta esse problema. Nenhuma editora gosta de publicar o primeiro livro de um escritor. E ele então procurou as editoras para publicar o seu livro. Bateu de porta em porta, nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele ficou tão frustrado que jogou os rascunhos no lixo e disse assim: no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse assim para ele: eu vou lutar pelos seus sonhos. Voltou a bater de porta em porta nas editoras, encontrou editora interessada no livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares, estavam no lixo. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã. Não desista em nome de Jesus. Na saga da política americana, há um homem que me impressiona muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse camarada estudou em Harvard, estudou em Colômbia, entrou na política, fez uma carreira brilhante. O sonho de Roosevelt era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas. Alguém se aproximou dele e disse: Franklin Delano Roosevelt, numa cadeira de rodas, você jamais será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: pois eu nunca desistirei. Foi o único homem até hoje, na história americana, que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes, consecutivamente. Não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é que você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus. Olha que coisa magnífica. Eli abrir a boca e falar uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada. Essa palavra Ana não acolheu no coração. Irmãos, eu sou pastor há 33 anos. Eu já vi muita gente doente emocionalmente, porque um dia escutou uma palavra atravessada do pai, da mãe, do marido, da esposa, do professor, da professora, do patrão, do vizinho, e essa palavra entrou com uma seta envenenada e adoeceu a alma. Se alguém um dia falar uma coisa atravessada para você, por favor, não hospede essa palavra no coração. Você não é o que as pessoas pensam, você não é o que as pessoas falam, você é quem Deus diz que você é. Agora preste atenção,
Esse mesmo profeta que falaram uma tolice, agora abre a boca, e é um mensageiro de Deus, e é um profeta de Deus, quando ele diz para Ana assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra Ana acolheu no coração, essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Agora nota uma coisa, Ana teve duas curas. A primeira cura que Ana teve foi a cura emocional. Emocional. Se você perceber no versículo 17, quando ela desceu de Siló, diz a Bíblia que o seu semblante já não era mais triste. A tristeza foi embora, a depressão bateu em retirada, a alegria voltou, o brilho no rosto voltou. Mas diz o texto que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Sabe o que significa isso? Lá em Siló, Deus curou a alma dela. Lá em Ramá, Deus curou o ventre dela. Lá em Siló, Deus restaurou as emoções dela. Lá em Ramá, Deus curou o útero dela. Lá em Siló, ela tomou posse das promessas de Deus. Lá em Ramá, o milagre se historificou na sua vida. O que significa isso para nós? Não escute os arautos do caos. Não escute os arautos do pessimismo. Não escute os embaixadores da incredulidade. Tem um monte de gente dizendo para você: não, o cenário está ruim, vai ficar pior, não, está muito complicado, mas vai piorar muito mais, você não consegue, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai funcionar, outros já tentaram, não conseguiram, é melhor você nem começar, é melhor você desistir logo, não vai dar certo, vai dar errado, vai dar muito errado, e todo dia, toda hora, a todo momento, tem gente pessimista do seu lado, tem gente semeando palavras de incredulidade no seu coração, tem gente apostando no fracasso na sua vida, tem gente que quer que você aceite passivamente a decretação da derrota na sua casa, na sua família, mas em nome de Jesus, não escute os profetas do pessimismo, abra os ouvidos da sua alma, escute as promessas da palavra de Deus, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Finalmente, Ana nos ensina a última verdade. Se os seus sonhos estão sendo adiados, saia dos quartos escuros. Pare de lamentar. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Volte a viver, volte a sonhar, volte a sorrir, volte às trincheiras da luta. Dá-me a impressão que Ana queria ser mãe, mas ela chorava tanto, estava tão deprimida, que ela nem se relacionava mais com o marido. Quando ela volta de Siló, o semblante está mudado, o rostinho alegre, cara bonita, semblante irradiante. O marido se interessa por ela se interessa pelo marido, e diz a Bíblia que ela se relaciona com o marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Você e eu cremos na mesma verdade: Deus é soberano. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego, não tem olho gordo, não tem feitiço, não tem sexta-feira 13, não tem esse negócio de ficar com medo de passar debaixo de escada. Você não é governado por coisas místicas, você é governado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Então preste atenção nisso, volte a viver, volte a cantar, volte a sorrir, volte a saber que Deus está no controle, que a sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro. A mão de Deus dirige o seu destino, e você pode clamar com todas as forças da sua alma: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser ainda um cristão, pelo menos que me conste, nem sei se ainda está vivo, Og Mandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena ler. Mas o que mais me impressionou em Og Mandino é que aos 35 anos de idade ele estava bêbado, falido, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando no meu coração, se um cara que nem cristão é, consegue viver com otimismo, e você, e eu, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aliás, você deveria todo dia, ao acordar, abrir a janela do seu quarto e dizer: Deus, pode ser hoje, Senhor, pode ser hoje. Você começou o seu dia animado, uma aventura nova, uma caminhada nova, com vitórias novas, com coisas magníficas todo dia, todo momento. E Og Mandino, no seu livro autobiográfico, tem um conselho muito simples, até muito prático, para você começar o seu dia animado. E o conselho dele é o seguinte: bem de manhã, antes do café da manhã, faça o seguinte: pegue o melhor jornal da sua cidade. Aqui em Brasília é o Correio? Ou tem outro melhor? É o Correio Brasiliense. É o mais lido? Talvez. Pega o Correio Brasiliense então, vá lá. Bem de manhã, antes do café, abra o jornal. Só um detalhe: não comece a ler as notícias políticas não, que você vai ficar deprimido, você vai perder o apetite, vai ficar revoltado, vai amargurar o coração. Então pula essa página, tá bom? Pula. Segundo lugar, você não vai querer também começar o seu dia lendo as páginas econômicas, não é verdade? Você não é tão valente a esse ponto. A inflação está voltando, tem empresa quebrando, tem gente desempregada, a perspectiva para o ano que vem é complicada, você vai ficar depressivo, então pula essa página da economia também, tá bom? Rápido. Bom, você não vai querer também começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então é melhor você não ler, pula essa página também. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é torcedor do Vasco da Gama e tem certeza que vai cair e você está depressivo com isso, então pula também essa página. Você quer começar o seu dia animado, diz ele? Faz o seguinte então, leia a página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um significado muito especial para mim. Isso porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais, nos idos de 1958, moravam numa região muito pobre do estado do Espírito Santo. Naquela época não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser levada a 40 quilômetros no meio de uma trilha, numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de padiola. Então ele mandou chamar um médico, ele veio, a examinou e disse para o meu pai: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, ela está muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte.
E meu pai disse: o senhor tem que me ajudar. E ele disse: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E naquele momento, a minha mãe tomou outra decisão. Eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus. E disse: meu Deus, se tu poupares este filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, para que ele seja um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, já trabalhando na enxada, com as mãos calejadas. Com 8 anos de idade eu fui calçar o meu primeiro par de sapatos. Na minha região não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer mais do que 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu botei 4 listinhas brancas, uma gravatinha azul. Era tudo que se fazia naquele lugar. De uma maneira muito curiosa, eu tinha sede de estudar, uma vontade de estudar. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Com 12 anos eu terminei o primário. Mas com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos, a minha professora que me alfabetizou disse assim para mim: eu sei o seu sonho de estudar, eu estou mudando para Vitória, você quer ir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com 4 cômodos, com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos na minha vida. Irmãos queridos, muitas vezes, eu namorei um pão na vitrine de um botequim. Meu estômago doía de fome. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão para comer. Muitas vezes eu acordava de noite com fome, não tinha açúcar para comer, não tinha farinha para comer, e eu dormia soluçando de fome. Eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. A minha mãe sabe que nunca me contou o projeto dela com Deus. Ela entendia que Deus haveria de me chamar, em vez de eu ser sugestionado a ir para o seminário. O meu sonho desde criança era ser advogado e político. Eu nunca perdi um comício. Naquela época o comício era na praça, na rua. Enquanto o último orador não descesse do palanque, enquanto as luzes não apagavam, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no mesmo dia, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha um sonho. Até o dia que Deus pôs a mão sobre mim e me chamou para o ministério. Eu estava conversando com o presbítero José Scherrer, dizendo para ele que a hora que eu terminasse o meu curso de advocacia, que eu fizesse a minha carreira, que eu entraria num seminário para me preparar para servir a Deus melhor. E aquele presbítero olhou dentro dos meus olhos e me disse assim: jovem, você quer dar a sobra para Deus, e Deus quer você por inteiro agora. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, e eu disse: pois aqui estou eu me entrego agora. E Deus pôs uma convicção plena no meu coração de que Deus me chamava naquele momento para o sagrado ministério. Eu abri mão dos meus sonhos e abracei os sonhos de Deus. E hoje eu posso dizer para você que não tem nada mais sublime no mundo do que ser pastor, do que ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa e disse: filho, eu preciso falar com você. E ela me contou essa história. E ela me contou mais.
Ele me disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama e prostrar meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você, que Deus revestisse você com graça e poder para pregar a palavra de Deus. E eu abracei minha mãe, chorei muito com ela e disse para ela duas coisas. Falei: mãe, a senhora está me ensinando as duas verdades mais importantes da minha vida. Primeiro, a senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Segundo, a senhora está me ensinando que muito mais importante que os meus sonhos são os planos de Deus. São os planos de Deus. Se preciso for, abra mão dos seus sonhos, mas nunca abra mão dos planos de Deus para a sua vida. Eu sei que você tem sonhos, e hoje você pode colocá-los na presença de Deus. Se esses sonhos estão afinados com o plano de Deus, Deus há de cumpri-los. E se você quer colocar esses sonhos no altar de Deus, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu não sei quais são esses sonhos. Talvez uma doença, talvez um filho, talvez o seu cônjuge, talvez a sua família, talvez a sua empresa, talvez a sua igreja, talvez a conversão de alguém que você ama tanto. Talvez você que veio aqui hoje está lutando para ser mãe, pois hoje Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Porque Deus é aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Qual é o seu sonho? Derrame a sua alma na presença de Deus. Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que age, e Ele está aqui nessa noite. Deus, Tu és magnífico, revestido de glória e de majestade. Não há outro Deus além de Ti. Só Tu és Deus. Tu estás assentado num alto e sublime trono, mas também Tu te inclinas para ver o que se passa no coração dos homens. Então Deus olha para nós nesta noite, com graça e com misericórdia. Contempla o clamor dos Teus filhos e das Tuas filhas. Olhe dos altos céus e vê as lágrimas que estão sendo vertidas. Ó Deus, Tu és poderoso para sondar o nosso coração, para escutar os gemidos da nossa alma. Não permita que o Teu povo volte para casa de mãos vazias. Que o Teu povo, Deus, possa voltar para casa com um brilho no rosto e com a promessa da vitória nas mãos. Que o Teu povo se aproprie da Tua palavra nesta noite e que os milagres da Tua providência se historifiquem na vida do Teu povo. Exalta o Teu santo servo Jesus nesta noite, neste lugar, e glorifica o Teu próprio nome na vida da Tua igreja. Aqueles que estão enfermos, Deus, Tu és poderoso para curar. Aquelas mulheres que têm lutado para ser mãe, que nesta noite Tu ordenes a Tua bênção, que Tu abras a sua madre, para que daqui a um ano, estas mulheres compareçam aqui na Tua casa, com seu filho, a sua filha, nos seus braços, dando glória ao Teu nome por esta vitória. Se alguém aqui, Senhor, com o casamento abalado, restaura esse casamento. Se algum filho aqui, Senhor, que está vivendo um relacionamento estremecido com seus pais, converta o coração dos filhos aos pais, converta o coração dos pais aos filhos. Se alguém aqui, Senhor, desviado da Tua palavra, desviado do Evangelho, longe do Teu aprisco, traz de volta esta ovelha desgarrada, para que ela possa Te servir com alegria na Tua igreja.
Se há alguém aqui, Senhor, com o coração frio, ó Deus, vivendo um cristianismo apenas de rótulo, vivendo a vida cristã apagada, morna, apática, aquece esse coração, inflama esta alma, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito. Ah, Senhor Deus, contempla o Teu povo, visita o Teu povo, fortalece o Teu povo, alegra o Teu povo, reaviva o Teu povo, exalta o Teu nome na vida do Teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.